Vem aqui agora. Por favor, Jair Nascimento, vem para cá. Nosso repórter contador de histórias da vida real, com imagens de Ivan Pereira. Tribuna da Massa fala de Raquel Genofre. Quais são as informações, Jairo? Como você diz, contar histórias inclusive que levam muitos anos para revelar algumas verdades, mais precisamente quase 11 anos. O crime que aconteceu, pelo menos no dia 3 de novembro do ano de 2008, agora, no ano de 2019, com novidades. Nós acabamos de participar aqui de uma entrevista coletiva com a delegada Camila Seconello, aqui da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que trouxe novidades, detalhes quentes a respeito da história do assassinato da criança de 9 anos, Raquel Genofre. Esta menina que foi encontrada em uma mala dentro da rodoferroviária, que fica logo atrás aqui da gente, de Curitiba. A delegada trouxe detalhes sobre o inquérito que está sendo realizado nesse caso e como é que foi a inquisição de Carlos Eduardo dos Santos, um homem de 54 anos, considerado o principal acusado deste caso. Preste atenção, você aí de casa. Este homem confessou o crime quando foi ouvido na data de ontem por esta delegada e mais outros 2 delegados na penitenciária de Sorocaba. Ele deu detalhes de como teria atraído esta criança para a morte. Preste atenção no que a delegada diz. Ele alegou que ele morava em determinado local aqui em Curitiba, no centro de Curitiba, e que ele já havia observado a Raquel. E após essas observações que ele fez ali da rotina dela, ele acabou abordando a Raquel e convidou ela, né, disse que fazia parte, era produtor de um programa infantil de televisão bem famoso na época, e chamou a Raquel para ir até o escritório dele para assinar os papéis que seriam necessários para ela poder participar desse programa de televisão. Ele conta então que a Raquel concordou, foram até o local onde ele estava residindo, e a Raquel, assim que chegou então no local, estranhou e começou a reagir, começou a gritar. Nesse momento então que ele acabou cometendo o ato sexual e acabou matando a vítima. Ele alega que no mesmo dia em que ocorreu o ato sexual já houve o homicídio, né? Nós temos também mais informações que a doutora Camila Seconello nos passou nesta coletiva de imprensa a respeito do que ele teria feito quando foi fazer praticamente essa desova do corpo da jovem na rodoferroviária de Curitiba. Ele, muito provavelmente, usou esse espaço para tentar despistar a polícia. Veja só. Ele não fala o porquê deixou, né? Só falou que quis colocar o corpo, né, dentro da mala e achou que era um local ali que ele podia transitar com essa mala sem ser percebido. Então, por isso ele acabou deixando ali, conta que deixou ali na rodoviária, ficou um tempo olhando se ninguém aparecia e depois saiu, abandonando ali a mala com o corpo da Raquel. E mais um detalhe impressionante, Passaia, que assusta, e como você sempre fala aqui no programa, dá um exemplo prático à sociedade do que significa impunidade no sistema penal brasileiro. Este homem, no ano de 2018, já havia passado pelo sistema penal, respondendo por crimes. Ao todo, ele tem 6 indiciamentos por crime sexual, fora crimes de roubo e também de estelionato. Na época, ele tinha ficado preso por conta disso em um presídio no estado de São Paulo. Mas ele foi beneficiado pelo regime semiaberto, pôde sair da cadeia. Quando saiu da cadeia, não pensou 2 vezes, não voltou mais. Deixou aquela cidade do interior do estado de São Paulo e veio aqui para Curitiba, onde arrumou um trabalho como porteiro. Foi morar nessa espécie de pensão na rua Alferes Poli, no centro de Curitiba, e lá, sabe o que ele fez? Ele cometeu o crime contra Raquel Genofre. Ou seja, ele foi beneficiado pelo regime semiaberto e com isso pôde cometer um crime. Levando em consideração isso histórico, ele não tinha outros assassinatos. Estima-se que tenha sido a primeira vez que ele tenha, talvez, matado uma de suas vítimas. Conta-se com a possibilidade de que ele possa ter contado com a ajuda de outras pessoas. A polícia ainda trabalha com esta linha de investigação e sobre isso não passa muitos detalhes, para que isso não atrapalhe o andamento dessa investigação. É possível que ele não venha cumprir a pena deste crime, uma vez que o seu perfil genético comprovou com 100% de compatibilidade que ele é o principal acusado dessa história. Então é possível que ele não venha cumprir esta pena aqui no estado do Paraná, uma vez que ele já está respondendo
respondendo a outras penas, preso desde o ano de 2016, na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Lá ele deve ainda 22 anos de prisão. Mas o que a Delegacia de Homicídios solicitou para a Justiça de São Paulo é que ele seja temporariamente transferido para o estado do Paraná, onde participaria de uma reconstituição do crime. Lembrando, ele tem direito legal de não participar dessa reconstituição, só se ele quiser. Mas nesse depoimento, ele assumiu o crime, reconheceu a Raquel, disse que os cabelos dela na época não foram cortados, como inicialmente se imaginou. E sim que durante o ato da agressão sexual, da violência sexual e depois da morte, ele teria puxado os cabelos da jovem, com isso teria arrancado os cabelos desta menina. Lembrando que essa pessoa é acusada de outros crimes sexuais, sempre com o mesmo perfil. Sempre correndo atrás de crianças na faixa de 8, 9 anos de idade, como Raquel Genofre. Ele as estuprava e depois a abandonava. E outro detalhe, este homem é natural da cidade de São Vicente, que fica no litoral do estado de São Paulo. Ele era costumaz na prática criminosa. Ele ia para uma cidade, cometia um crime, quando chamava a atenção das autoridades ou por conta disso era preso, se mudava para outra cidade. Ou, se preso, depois de ir para o regime semiaberto, se mudava, voltava a cometer os mesmos crimes, abuso sexual contra crianças e também estelionato. E depois, novamente fugia. Foi sempre sendo beneficiado por esses esquemas que a lei garante de soltura e por conta disso continuou cometendo todos esses crimes. Nós ainda teremos, acredito que em breve, mais novidades a respeito desse caso. Eu tive a oportunidade também em Passaia de conversar com o advogado da família Genofre, dizendo primeiramente que eles provavelmente não pretendem solicitar a transferência desse preso para que ele cumpra a prisão aqui no estado do Paraná, mas que sim, a família está aliviada. E veja só a agonia pela qual esta família passou. O advogado disse que, inclusive, o próprio pai de Raquel foi um dos acusados inicialmente por essa história e também foi levantado o perfil genético de outras 100 pessoas que possivelmente seriam acusados nessa história. Eles disseram que agora estão aliviados porque podem voltar a confiar nos parentes e também em amigos. Afinal de contas, nesse período de quase 11 anos, eles trataram alguns amigos, alguns parentes como suspeitos dessa história. Imaginavam que naquela roda de amigos poderiam ter, na verdade, o responsável pela morte de Raquel. Por sorte, não foi isso que aconteceu. Para a polícia, o caso está solucionado. Daqui para frente, nós temos o andamento da situação jurídica, legal, do que pode acontecer com Carlos Eduardo dos Santos, o principal acusado da morte de Raquel Genofre. Passaia. Ô Jairo, eu estou aqui perplexo, porque eu sempre tenho dito que essas leis são miseráveis e precisam mudar. Eu sempre tenho dito que existem deputados federais e senadores que são verdadeiros canalhões. Sofro ataque, tem gente que faz piada, outros ameaças, mas são canalhas mesmo. Esses políticos que não querem mudar as leis brasileiras são canalhas, são aproveitadores, são golpistas do voto brasileiro. O político que acha que não tem que mudar é o político que está colaborando com o fato de alguém ter estuprado uma mulher, ter tentado violentar um garoto e ter ficado em liberdade, que foi o que aconteceu com esse rapaz lá atrás. Só que o que acontecia há 11 anos continua acontecendo agora. Por que é que esses caras não mudam, hein? Por que é que esses caras ficam batendo boca com o presidente e não fazem nada? Eu não estou defendendo o Bolsonaro, nem A nem B. O que eu estou dizendo é o seguinte, independente do presidente que está lá, se quer mudar alguma coisa das nossas leis, pelo menos, por que não mudam? Seus canalhas, seus sem vergonha, seus aproveitadores do povo, que talvez muitos desses deputados federais e senadores também sejam pedófilos, estupradores. É verdade. Eu sei que pode ter consequência do que eu estou falando aqui, mas por que não quer mudar? Por que não quer mudar? Porque são canalhas, gente. Se você acha que é exagero da minha parte, e se fosse a tua filha? Hein? Nas mãos de um cara que veio fugido de um outro estado e que ganhou um emprego ali para ser porteiro do seu prédio, esse cara vai estudando a sua filha e faz o que fez. Quantos calos iguais a esse aqui estão soltos? Quantos homens, minha gente? Eu não estou abusando da notícia, eu não estou fazendo sensacionalismo, coisa nenhuma, eu estou revoltado, eu quero que mude, você quer que mude. Eu vou mostrar para você daqui a pouco uma reportagem do Iverson Vaz. Nosso repórter flagrou um cara roubando, flagrou, chamou a polícia. Quando a polícia chegou, o cara estava roubando ainda. E a polícia militar não pôde levar o cara, não pôde, sabe por quê?
porque existe uma previsão na lei para que esse cara não fosse preso. Eu vou te explicar o porquê, o Iverson conta tudo na reportagem. É ou não é para se revoltar? É ou não é para mudar? Eu não vou ficar aqui só dando notícia, não. Vou pegar no pé sim. Se quiser só a notícia, desculpa, gente. Tem outras emissoras que fazem isso. Nós vamos cobrar, pronto, acabou. Jairo, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque a doutora Camila, ela é uma mulher forte, uma baita de uma investigadora, que já viu tantos e tantos e tantos crimes. Quando você vê crime demais, você começa até a ficar insensível. Não porque tem um coração gelado, mas puxa vida, porque infelizmente a profissão te leva a imaginar que aquilo é algo natural. Eu procuro todos os dias um exercício para que eu não pense que é natural, entendeu? Porque não é. Mas a doutora Camila, eu já vi essa mulher, gente, virar noites, hein? Virar noites e noites trabalhando. Como é que ela estava, hein? Na condição de mulher. Como é que ela deu essa entrevista? Você sentiu dela, que ficou frente a frente com esse assassino, emocionalmente algum abatimento, Jair? A gente nota, Passai, afinal de contas, ela esteve na cidade de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, acompanhada de mais outros 2 delegados, frente a frente com uma pessoa que está numa situação muito complicada. Imaginem vocês aí de casa. Para que possa ser feito esse cruzamento genético, hoje a lei brasileira só permite que isso aconteça depois do famoso trânsito e julgado. Ou seja, quando não existe mais condição nenhuma de recurso. Quando aquela pessoa já foi vista e revisada pela justiça sobre os seus crimes e foi comprovado de todas as formas que ela é a culpada. Isso demora muitos anos para acontecer. A doutora Camila, aqui na Delegacia de Homicídios, e também pelo histórico que a gente sabe dela por outras delegacias, barra pesada como a DENARC, com certeza já viu muitas outras situações de lidar com pessoas que notoriamente eram culpadas, que tinham provas que levavam a todas essas informações e mesmo assim a justiça permitia com que isso não acontecesse. A balada ela ficava, e tanto que na entrevista coletiva ela disse pra gente que esta pessoa em momento algum demonstrou arrependimento pelo assassinato de Raquel Genofre. Muito pelo contrário. Reconheceu a menina e ao explicar o que teria feito, a forma como a convidou, dizendo ser um produtor de um programa de TV infantil, ele não demonstrou nenhum tipo de sentimento, dó, uma pessoa fria. É claro que ela precisou provavelmente dominar o seu asco, o seu enjoo, para lidar com uma situação como essa e conversar com uma pessoa que mesmo depois da análise de um perfil genético, totalmente compatível. Só para explicar para quem está em casa, quando se faz essa comparação, são 23 elementos. Se essa pessoa acusada tiver 13, ela já é considerada a principal acusada. No caso dele, foram os 23, 100%. Não tem outra pessoa que seja a mais culpada nessa história. E ela teve que estar frente a frente, muito provavelmente estará novamente, porque em breve, inclusive acredita a doutora Camila, que a Justiça de São Paulo irá conceder sim essa transferência temporária do Carlos Eduardo dos Santos, de 54 anos, aqui para a cidade de Curitiba, onde será feita uma reconstituição de toda essa história, que com certeza vai movimentar todo o noticiário quando em breve isto acontecer. É claro que ela ficou abalada com tudo isso e nós. Era possível ver, se você me permite dizer, Passai, a indignação de todos os jornalistas que estavam escutando essa história, da forma de como essa criança foi aliciada, da forma de como esse homem costumava praticar este crime por diversas vezes e por isso poucas vezes respondeu. Imagine você de casa, ele já tinha sido indiciado somente por abuso sexual outras 6 vezes. Vou repetir, outras 6 vezes. São muitos os casos envolvendo este acusado. Não tem como ela, na posição de delegada, não se envolver, não ficar revoltada diante de tanta injustiça. Depois, pelo menos de 11 anos, o caso aparentemente está resolvido. E nós iremos acompanhar passo a passo do que vai acontecer daqui para frente, inclusive da possível vinda deste acusado pelo crime. Passaia. Ok, eu só quero, para terminar o assunto provisoriamente, propor uma reflexão para todos aqueles que comentam que as nossas cadeias são desumanas e que existem muitos bandidos amontoados. Fato, elas estão superlotadas, mas a culpa não é nossa. Se estão superlotadas é porque eles continuam praticando crime, certo? A culpa é deles. Segundo, o que você quer? Que um cara que já teve 6 indiciamentos por estupro,
continue preso numa cadeia superlotada, num ambiente desumano ou solto, porque afinal de contas, tadinho dele, é desumano deixar o Carlinhos na penitenciária, exprimido com outros presos. Porque a nossa lei estabelece exatamente isso. Como é desumano, tadinho do Carlos, gente, ele vai ter que dormir meio encostadinho com outros presos. É um lugar para 8 pessoas numa cela, tá lá com 20, isso é desumano. Tá, então vamos deixar ele solto. Daí é desumano com a Raquel, de 9 anos. É desumano com o Pedrinho, de 13. É desumano com a dona Judite, que tem 22 anos, sai de casa cedo para trabalhar, tem 3 filhos para criar e é estuprada e morta e deixa 3 crianças reféns. Se é para ser desumano com alguém, já que tem que ser com alguém, que seja com o canalha do preso do bandido e não com a sociedade. É isso que precisa mudar na cabeça daqueles que ficam defendendo esses bandidos. Tem que ficar na cadeia e eu não estou nem aí para eles. Eu vou ter dó primeiro da Raquel, de quem ela representa, e não desse cara aí.